Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, Vilena. Boa noite, Rejane. Boa noite, Simone. Tudo bem? Boa noite, Ria. Ria Pare. Não lembro o nome, mas... Tá sem som? Não tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? A Rita. Ah, tá. Olá, Thaís. Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite. Boa noite, Ângela. Boa noite, Cláudia. Joia, Thaís. Boa noite, Silvia. Cláudia. A joia, Rejane. Obrigada. Joia, Gorete. Boa noite, Beth. Fábia. Boa noite, Fábia. Boa noite, Ana. Tudo bem, Ama? Ana. Desculpa, Ana. Boa noite, Marina. Rosângela. Boa noite a todos. Como eu prometi, né? Eu tava vendo a questão dos dias, né? Que eu iria ficar fazendo a live. O ano passado eu fiquei fazendo nas quintas, mas esse ano eu não vou poder fazer nas quintas, então eu tava fazendo nas sextas. Mas eu vi que a sexta tá muito ruim. Para mim, não só para mim, para algumas pessoas também. Então, eu revi minha agenda e eu disse, então, vou fazer nas quarta-feiras. Então, esse ano, as lives eu vou fazer nas quartas-feiras, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre alimentação no protocolo Coimbra, como eu prometi. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá bom? As dúvidas que vocês tiverem, eu vou responder. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Dea. Obrigada. É tão estranho, né? Ontem eu tava olhando uma foto do meu cabelo grandão. Ai, que saudade do meu cabelo grandão. Mas fica mais jovem, né? Com cabelo curto. Eu gostei. Eu gostei. Faz muito tempo que eu não cortava tão curtinho assim. Ainda não tá tão curtinho, né? Tô me acostumando. Tá aos poucos, né? Não sei se vocês verem, se vocês olharem as fotos, vocês vão vendo que tá diminuindo aos poucos, porque foi um processo que eu passei, né? De adaptação. Porque eu sempre tive cabelo grande, então eu adoro cabelo grande. Mas obrigada, que bom que vocês gostaram. Ai, Dina, tudo bem, Dina? Boa noite. Então vamos lá falar sobre a alimentação no protocolo Coimbra. Então, como eu sei como vai ficar gravada essa live. Olá, Marina, moderadora do grupo francês. Aê, Marina. Obrigada pela presença, viu? Então, vamos lá? Como essa live vai ficar gravada, então eu vou explicar um pouco para as pessoas o que é o protocolo Coimbra, a importância da alimentação do protocolo Coimbra, porque muitas pessoas ainda não conhecem. Então eu falo sobre essa alimentação porque eu atendo pacientes
do protocolo Coimbra. Então, e eu vejo a angústia das dúvidas a respeito da alimentação. Ok, doutora? É possível fazer o protocolo para esclerodermia? Eu tenho pacientes com esclerodermia. Eu tenho pacientes. Eu faço acompanhamento, Leandro. E não é só um, não. São vários com esclerodermia sistêmica. E estão super bem, viu? Os meus pacientes com esclerodermia estão super bem. Olha, Dr. Baima entrou na nossa live. Dr. Baima, se você quiser participar, explicar sobre o protocolo Coimbra, fique à vontade, tá bom? Eu estou iniciando agora. Eu vou falar um pouco sobre alimentação no protocolo Coimbra. Josi, boa noite, Josiane. Então vamos lá? Meu nome é Selma Mello, eu sou nutricionista, eu atendo pacientes com doenças autoimunes, eu faço atendimentos online e presencial. Presencial eu atendo no consultório do Dr. Carlos Baima. Ele é referência em tratamento em doenças autoimunes aqui em Recife, Pernambuco, mas no Brasil todo e fora também do Brasil. Então, o Dr. Baima é referência, né? E é um dos médicos que atendem e faz o protocolo Coimbra. Então, por que a gente precisa falar sobre alimentação? Porque geralmente as pessoas, ao iniciar, antes eu vou explicar um pouquinho o que é. Protocolo Coimbra é uma forma de tratamento, de tratar doenças autoimunes. Tá certo, doutor? Tá certo. Compreendo. Então, o protocolo Coimbra é tratar doenças autoimunes com altas doses de vitamina D. Por que se chama Coimbra? Porque o idealizador do protocolo Coimbra é o Dr. Cícero Gali Coimbra. Então, o que é? É usar a vitamina D para tratar, para silenciar as doenças autoimunes. Só que assim, a vitamina D, ela participa do metabolismo do cálcio, claro, não só do cálcio. Mas nós precisamos, o que ela faz? No intestino, a vitamina D faz com que o cálcio entre na corrente sanguínea. Então, quem faz o protocolo Coimbra precisa controlar a alimentação. Por quê? Porque precisa controlar a quantidade de cálcio na alimentação. Porque se tiver excesso de cálcio, a pessoa está tomando altas doses de vitamina D, pode absorver quantidades que não deveria de cálcio. Ok? Por isso a importância da água, porque quando exagera no cálcio, então o organismo vai entrar em equilíbrio e tirar esse cálcio da corrente sanguínea que vai pela urina. Por isso que tem que tomar bastante água, ok? Obedeçam seus médicos, tomem no mínimo 2,5 litros de água para não ter nenhum problema com os rins. Tá certo? Então, nós precisamos controlar esses alimentos ricos em cálcio. Mas, olha, uma angústia que eu sempre tenho dos pacientes que chega para mim é sempre dizer assim, eu não posso comer nada com cálcio. Não é isso, tá certo? Não é comer nenhum alimento com cálcio. Precisa do cálcio, sim. O cálcio é um mineral muito importante. Ele é tão importante que tem 3 hormônios para regular ele. É o único mineral. Então, não é não comer cálcio, não é não comer alimentos com cálcio. É restringir alimentos ricos em cálcio, ok? Mas tem uma certa quantidade de cálcio que a pessoa precisa se alimentar assim durante o dia. Por isso que quando você vai para o médico passa uma lista para você dos alimentos ricos em cálcio. Então, ele imagina assim, você não vai no nutricionista, então você vai evitar aqueles alimentos que são ricos em cálcio, então você não vai ter problema e nem ele vai ter problema que está lhe acompanhando. Então, quais são esses alimentos que são ricos em cálcio, que são principalmente proibidos para quem faz o protocolo Coimbra? Então, leite e derivados.
Leite e derivados é um dos alimentos que são proibidos. Por quê? Por causa da quantidade de cálcio e da biodisponibilidade de cálcio. Principalmente queijos. Queijos concentram uma quantidade de cálcio muito grande. Para vocês terem ideia, uma fatia pequena, fininha, tem 1/4 de cálcio do dia. Então, leite e derivados não é permitido, tá certo? Existem também outros alimentos, sementes. As sementes também não são permitidas, porque elas são ricas em cálcio, mas isso é bem individual, tá bom? Por exemplo, alguns médicos se liberam castanha de caju, outros não. Então, quando o paciente vem para mim, eu vejo a lista do médico, vejo quantos UI está tomando e assim eu determino no plano alimentar se a pessoa pode ou não consumir, deve ou não consumir. Mas assim, a gente precisa ver, não é só quantidade de cálcio. Se você vai fazer o protocolo Coimbra, você está angustiado em relação à alimentação, não fica procurando no Google, aliás, sem uma orientação, né? Não fica procurando alimentos que tem cálcio. Aí você lá coloca um alimento, tem cálcio, aparece cálcio, então você não vai comer. Então você não vai comer quase nada, porque quase todos os alimentos têm cálcio. E outra coisa que a gente precisa levar em consideração é a biodisponibilidade do cálcio naquele alimento. Então, o que é isso? O alimento tem uma quantidade de cálcio, mas não quer dizer que aquela quantidade que está naquele alimento vai ser todo absorvido, porque tem uma série de fatores que influenciam nessa absorção. Então, digestão, microbiota, algum fator antinutricional que esse alimento tem. Então, por exemplo, por que quem faz o protocolo não é permitido comer vegetais verdes? Porque se você for pesquisar, os vegetais são riquíssimos em cálcio. Mas por que não é proibido? Pelo contrário, é até incentivado o consumo. Porque a biodisponibilidade é muito pouca. Por exemplo, o espinafre. 100 gramas de espinafre tem mais de 1.000 miligramas de cálcio. Então, se você fosse lá no Google, espinafre tem quanto cálcio? Vai aparecer mais de 1.000. Então, você já não vai comer. Não é assim. Apenas dessa quantidade de cálcio do espinafre é só 5% biodisponível. Então, não é só a quantidade de cálcio, também tem a questão da biodisponibilidade e tem outras questões também. Não é só o alimento ter o cálcio. Existem alimentos que não tem quase nada de cálcio, mas participa aumentando a absorção de cálcio. Então, quem são esses alimentos? Geralmente milho e derivados. A fibra do milho, ao ser fermentada, ainda não se sabe o processo metabólico, mas sim aumenta a absorção de cálcio. Então, eu já tive problemas com alguns pacientes com calciúria alta porque exageraram no milho. Milho que eu falo, exagerar no pipoca, exagerar no fubá, né? Então, outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês. Sempre quem faz o protocolo Coimbra tem receio, o problema com calciúria alta, geralmente está exagerando em algum alimento, ok? Mas, como eu falei antes, não é só a questão da quantidade de cálcio, é a questão de que aumenta a absorção. E existem outros alimentos que também não são ricos em cálcio, mas aumenta a excreção de cálcio. Então, já recebi vários pacientes que dizem, eu nem como tanto cálcio. E realmente, eu vou olhar pelos alimentos, não tem tanto, mas consomem alimentos que aumentam a excreção. Então, quais são esses? Alimentos ricos em sódio. Quais os que eu tive mais problema? Biscoito de polvilho. Pacientes que exageravam em comer biscoito de polvilho. Eu já peguei pacotes de biscoito de polvilho em que a porção do pacote tinha mais de 3 gramas de sódio. É muito sódio, então o sódio aumenta a excreção de cálcio. Outra coisa também, shoyu. As pessoas que gostam de comida japonesa, que gostam de comer com shoyu, o shoyu tem muito sódio, então pode ter problema. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que eu até conversei com ela. Eu acredito que a calciúria dela alta está pela questão do shoyu, ok? Então tem que prestar atenção também nesses alimentos. Mas também tem um alimento que não se fala muito,
se fala muito, alguns médicos até restringem, outros liberam, é o café. O café não tem tanto cálcio, né? Tanto. Mas o café, se você exagerar no café, o café aumenta a excreção de cálcio. Refrigerante também aumenta a excreção de cálcio, porque esses alimentos, ó, eu tô falando refrigerante, mas se você tem uma doença autoimune, não era nem para estar tomando refrigerante, né? Que isso é um assunto para outra live. Mas é porque eles aumentam a excreção de cálcio, porque são alimentos que acidificam o sangue. O que é isso? Claro que o sangue não vai ficar ácido. O sangue ácido ou a pessoa vai entrar em coma ou vai morrer, ou tá com câncer, né? Algumas pessoas com câncer eu já vi sangue ácido, mas sem ser isso, não existe sangue ácido, tá certo? Mas quando eu falo querer acidificar o sangue, o que é isso? Você come um alimento muito ácido, o corpo aí isso vai tentar acidificar o sangue e o corpo vai querer entrar em homeostase. Porque o sangue tem um pH e ele não deve mudar. Então, o pH do sangue é 7,35 a 7,45. Então, ele tem que permanecer no 7,45. Esse é o fisiológico. Então, se você acidifica pelo estilo de vida ou por algum alimento, aí ele vai tender a ir para o 7,35. Isso é muito raro. Mas por que isso é muito raro? Porque o seu organismo vai equilibrar isso. Então, como é que o organismo equilibra isso? Tirando o cálcio do osso. Aí você vai excretar. Então, eu já tive pacientes com exagero de café com calciúria muito alta. Então, se não é como eu falei, é sempre o exagero de um alimento. Se você toma uma xícara de 2 xícaras de 150, 200 ml dia, você não vai ter problema nenhum. Claro que isso também é muito individual. Talvez 200, 400 ml para uma pessoa que é sensível em relação à homeostase, pode ser, mas isso é muito raro, tá bom? Então, geralmente é o exagero do alimento. Outros alimentos também que eu já peguei com bastante, pessoas com calciúria alta, camarão, exagero de camarão também eleva a calciúria, principalmente camarão com casca. A casca do camarão tem muito cálcio, por isso que alguns peixes, por exemplo, são proibidos. Por que os peixes são proibidos? Porque eles têm muita espinha. Então, o cálcio está na espinha. E os peixes que não têm tanta espinha não é proibido, pode comer à vontade, entendeu? Então, precisa ver isso, é sempre o exagero. Então, exagerou em camarão, teve calciúria alta. Outro que é bem comum para o pessoal do sul é chimarrão, né? Eu tenho alguns pacientes que tomam bastante chimarrão o dia todo. Então, a erva mate é uma das ervas que tem muito cálcio. Então, eu já recebi vários pacientes que tomam chimarrão com calciúria alta. A gente retira o chimarrão, refaz calciúria e a calciúria volta ao normal. Então, se você está com problema de calciúria alta, procura ajuda. Primeiro, a gente precisa ver com o nutricionista se alimentar. Se não for alimentar, aí o médico entra com outras condutas. Claro que tem vários exames para identificar o que é ou não, tá certo? Então, como eu expliquei um pouquinho aqui, eu vou agora responder perguntas. Como eu prometi, essa live é de perguntas e respostas. Então, vou ler as dúvidas de vocês e vou responder, porque talvez a dúvida de uma pessoa seja a dúvida de muitas outras, não é isso? Então, respondendo uma, vou ajudar a outras também. Então, eu vou baixar aqui um pouco as perguntas para responder a vocês, tá certo? Então, não todos. Deixa eu ver se já tem alguma pergunta. Ah, Josi, um cheiro para você também. Meus gatinhos, Fred, que é o novo morador, está uma pimentinha. Inclusive, eu estou aqui na live e ele estava correndo para lá e para cá, para lá e para cá. Deixa eu ver aqui. Os gatos estão ótimos. Boa noite. Olá, Adriana. Você faz o protocolo? Que legal.
Luciana, temos que nos preocupar com alimentos ricos em potássio e fósforo? Sim, Luciane. Precisa se preocupar? Não, assim, depende. Eu acho que já são tantas coisas para você se preocupar. Agora, se você tiver algum problema de rins, aí sim se preocupar com o potássio. Então, os pacientes com problema de rins, então restringe o potássio. Ou pacientes com hipertensão que tomam diurético, então a gente precisa controlar potássio também. Mas a questão do fósforo também precisa ser visto. Então, eu acompanho geralmente a questão do fósforo através dos exames que os médicos pedem. Geralmente os médicos pedem o fósforo para controlar. E eu sempre observo. Quando está alto, então eu faço intervenção alimentar. Ok? Restringe os alimentos ricos em fósforo. Mas se você está fazendo exame, acompanhamento, seu potássio está ok, fósforo está ok, não tem por que se preocupar. Tá certo? Queijo vegano pode, tipo castanha de caju? Letícia, olha só, a questão do queijo vegano, isso é bem individual, tá? Eu não posso dizer para você assim, pode queijo de castanha de caju, porque a castanha de caju, embora muitos médicos não proíbem e alguns outros proíbem, aos meus pacientes eu quantifico, dependendo do plano alimentar. Mas a questão do queijo, ele concentra a castanha de caju. Então, a maioria das receitas de queijos de castanha de caju é só 100 gramas de castanha de caju. Então, se a pessoa compra aquele queijo que foi feito com 100 gramas de castanha de caju e só come um pedacinho durante o dia, às vezes, não é todo dia, então não tem problema. Mas eu digo assim, não tem problema para uma pessoa que vem controlando calciúria há mais de meses. Se você está com calciúria alta, eu não recomendo consumir, ok? Principalmente queijo de amêndoas, né? Clara, doutor Cícero libera fubá, mas meu médico proibiu milho e derivados. Eu posso consumir pelo menos um pouco, exemplo pipoca? Clara, olha só, isso é bem individual, porque a questão do milho é como eu falei agora há pouco. O milho e derivados, eles aumentam a absorção de cálcio. Então, teve alguns pacientes com problema de calciúria alta porque exageraram no milho. Inclusive, a pipoca, por exemplo, que foi bem polêmica isso, que alguns médicos proíbem, pelo menos eu ouvi, eu não tenho certeza se é realmente essa história, mas eu ouvi que o Dr. Cícero teve alguns problemas com os pacientes na época da prova, da Copa, então foram observar e eles exageraram na pipoca. Então, por isso que foi proibido pipoca. Mas, eu não sei se essa história é verídica, mas se a gente for olhar a quantidade de cálcio, pipoca tem mínimo. Mas, aí vamos lá, a questão do milho transgênico. Se você tem uma doença autoimune que passa por um processo inflamatório, você vai consumir algo transgênico? Então, para os meus pacientes que gostam bastante de pipoca, eu quantifico a pipoca e recomendo que consumam um milho orgânico, pelo menos. Mas eu quantifico também. Ok? A mesma coisa do fubá. Por exemplo, eu atendi um paciente que estava com a calciúria alta, 400 e pouco, aí eu fui fazer o registro alimentar dela, foi uma mulher. Então, de manhã, ela comia pão de fubá. Pão não, bolo de fubá. Aí comia cuscuz no almoço. E no lanche da tarde repetia o bolo de fubá. E à noite comia cuscuz. Então, isso você pode imaginar assim, mas todo dia isso? Algumas pessoas sim fazem, né? E exageram no alimento e acabam o quê? Tendo problema com calciúria. Então, sempre a questão é exagero, tá bom? Mas se você não tem um acompanhamento nutricional, você tem que obedecer o seu médico. Se o seu médico disse que não é para você comer pipoca, você não é para comer pipoca, ok? Porque ele está sendo responsável por você, então você precisa obedecer. Ari, essa questão do exagero, Ari, também é individual. Por exemplo, eu sempre falo para os pacientes vegetais são liberados, mas os vegetais crucíferos,
que tenha biodisponibilidade muito maior da questão do cálcio, que seja a ser 50%, 60% de biodisponibilidade, então eu controlo. Então, se a pessoa, não é proibido comer, pode comer brócolis, repolho, couve-flor, pode comer, desculpa, couve-flor também, pode comer. Agora, se come no almoço, não come no jantar, entendeu? Agora, se a pessoa come de manhã, de tarde e de noite, então isso já é um exagero. E se a pessoa come todo dia uma certa quantidade, também é exagero. Tá certo? Se você tem uma doença autoimune, a primeira coisa que você precisa é ciclar os alimentos. Porque se você não digere bem, se você tem gases, má digestão, azia, distensão, então você já não digere bem. O seu trato digestivo já está comprometido, então já tem processo inflamatório aí, tem alimento não sendo digerido. Alimento não sendo digerido, principalmente proteína, causa reação de sensibilidade e inflamação. Então, se você já não está digerindo bem, proteína não digerida pode ser inflamatória, você pode começar a reagir. E você come todo dia a mesma coisa, então o sistema imunológico no intestino vai ter contato todo dia com aquela partícula de proteína e como você já tem tendência a perder tolerância imunológica, você vai começar a reagir àquela partícula. Então, isso pode ser qualquer alimento, inclusive alimentos considerados saudáveis. Por exemplo, tomate, pepino, beterraba, entendeu? Então, se você come todo dia e não digere bem, fica proteína não digerida no intestino, vai causar reação de sensibilidade, processo inflamatório, ok? Luciane, tive um ligeiro aumento de cálcio no sangue, porém a calciúria sempre controlada. Sempre controlada, elevou. Não sei o que pode ter sido, também não sei, Luciane, só vendo a tua alimentação, teus exames para poder responder. Calciúria nunca elevou, só o de sangue ligeiramente alto. Aí tem que ver com o médico, pode ser hormonal, pode ser tanta coisa, pode ser a alimentação também, tanta coisa, então isso tem que ver com o médico, tá certo? Simone, banana, banana, eu recebi a informação de que banana já está liberada, não chegou essa informação a todo mundo ainda. Mas se o seu médico proibiu você comer banana, é como eu falei, você precisa obedecer o médico, tá certo? Mas a banana não é nem pelo cálcio, é pelos compostos antinutricionais que ela tem e pela quantidade de potássio. Mas isso aí eu só restringo para as pessoas que têm problema de rins. Eu coloco banana no plano alimentar e quantifico, tá certo? Mas volto a dizer, você não faz acompanhamento nutricional, seu médico diz que não é para comer banana, você tem que obedecer a ele, tá certo? Como diminuir o fósforo e o zinco, Fátima? Restringindo alimentos ricos em fósforo e restringindo alimentos ricos em zinco. Baixa rapidinho. Ok, vamos lá. Obrigada. Vou sim deixar a live salva. Você já olhou o Pequi? Não lembro, Gilson. Eu acho que você me cobrou isso o ano passado, não foi? Minha nossa, e eu esqueci mesmo. É porque não é um alimento tão comum entre os pacientes. Então, quando não é comum, eu nem olho. Mas não tem tanto cálcio não, vê se... Não tem tanto cálcio não, Pequi. Selma, não podemos beber água de coco quanto a comer o coco maduro? Ótima pergunta, Mag. Olha, e inclusive foi uma pergunta de um paciente hoje. Ele tá há 1 ano no protocolo e há 1 ano sem comer coco porque o médico proibiu o coco seco. E ele adorava tapioca com coco seco. Então ele não estava comendo tapioca por causa do coco, ele só gosta com coco. Olha só, coco tem cálcio. Água de coco tem bem mais cálcio. E coco verde, aquela laminha do coco verde, é riquíssima em cálcio.
Então, água de coco, para os pacientes que eu atendo, então eu quantifico dependendo da calciúria dele e também dependendo do rins, porque não é só o cálcio, que a água de coco é rica, em potássio também. Então, mas eu quantifico a água de coco. Coco seco, que meu paciente que está aqui presente sabe que eu coloco coco seco para segurar carga glicêmica de fruta, porque fruta não se come sozinha. Fruta é saudável? Mas ela tem carga glicêmica. O que é isso? Aumenta a glicose na corrente sanguínea, que aumentando a glicose na corrente sanguínea, a glicose é algo tóxico, então o corpo tem que tirar aquilo dali. Aí vai o pâncreas, produz insulina para retirar essa glicose da corrente sanguínea e botar nos tecidos, ok? Então, o que acontece? Fruta tem que comer acompanhada de alguma proteína, alguma gordura, alguma fibra. Então, o coco também é fruta, mas eu uso o coco e o abacate não como fruta. Eu uso para segurar a carga glicêmica da fruta. Então, sempre eu digo para os pacientes, comam uma fruta mais um pedacinho de coco seco. Come uma fruta mais uma porção de abacate para segurar a carga glicêmica daquela fruta. Ok? O que pode acontecer se eu suplementar com 4 cápsulas por dia? Daiane, eu não tenho como te responder essa pergunta aqui não. Eunice, estou tomando açafrão e pimenta preta junto com o café. Você fala, Eunice, em relação ao cálcio? Porque se for em relação ao cálcio, não tem problema. Agora, pimenta preta, cuidado, porque pimenta preta é rica em fungo, tá contaminada com fungo. Então, você olha lá. Se ela tá novinha, ok. Mas se ela não estiver novinha, não recomendo. A pimenta preta tem muito fungo, ok? E outra coisa também, claro, que se você não tem nenhuma doença inflamatória intestinal, porque se tiver aí pimenta eu já não recomendo, nem café também. Cranberry desidratado tem cálcio sim, Ângela, mas a quantidade de cálcio é muito pouca. Claro que não vai exagerar também, né? Mas se for uma porção, não tem problema, 1 a 2 colheres de sopa não vai ter problema não. Doutora, tenho tomado cevada solúvel para diminuir o café. Como sou do PC há 4 anos, tenho procurado alternativas para saciar. Eu não recomendo o consumo de cevada, Dea. Então, eu não vou te responder essa pergunta porque eu não recomendo cevada. Ok? 1 litro de shoyu dá 3 meses. De shoyu, uso pouco mesmo assim, faz mal. Shoyu faz mal. Primeiro porque é de soja, já é ruim. E segundo, do protocolo, porque tem sódio. Uma pequena porção tem bastante sódio. Olha, eu falo da cevada em relação à autoimunidade, tá bom? Se você não tem processo autoimune e você quer consumir cevada, ok. Inclusive, a fibra da cevada tem alguns estudos dela mostrando alguns benefícios em algumas doenças crônicas. Mas, como a questão da autoimunidade, eu trabalho com autoimunes, então eu não recomendo pelas proteínas que ela tem que não são totalmente digeridas. Então, proteína não digerida no intestino fica causando reação de sensibilidade, processo inflamatório, gotejamento intestinal e que pode ajudar no gatilho e piorar os sintomas da autoimune. Ok? Neia. Chocolate 70% como de 1 a 2 quadradinhos na semana. Será que está moderado? Neia, eu não sei tua calciúria. Se sua calciúria está controlada e você come esses tabletezinhos pequenininhos duas vezes na semana, eu não vejo problema nenhum, tá bom? Coco maduro pode? Sim, Mag. O coco maduro eu chamo coco seco. O coco verde, aquela laminha do coco verde, ali é que ele tem muito cálcio, então aquele ali precisa evitar. Não é proibido, tá bom? Mas precisa evitar.
Não, Letícia, o problema da pipoca não é o sal, não. Se a gente for falar em relação ao protocolo, é a fibra do milho, ok? E por ser amido também, pipoca é amido. É milho, amido. O que é amido? São diversas glicose, existe assim. O carboidrato, ele é composto de moléculas que é glicose. Então, é uma juntinha do outro, assim. Então, quando você quebra, quando tem a digestão, então essas glicoses ficam livres para serem metabolizadas, ser usada como energia. Então, o amido é uma cadeia enorme, gigantesca. Ou seja, a glicemia aumenta muito mais. Tem essa questão também. Mas não é por isso, tá certo? A questão da pipoca que eu controlo, aí sim, glicemia alta, processo inflamatório. Mas eu controlo mais por causa da fibra, que aumenta a absorção de cálcio. Doutora Hilton, doutora, posso comer ou chupar uma ou duas laranjas todo dia? Eu não sei, Hilton, eu não sei como é a sua alimentação para dizer se você pode comer duas laranjas ou não, ou uma, ou nenhuma não, que eu coloco laranja nos meus planos alimentares. Mas eu não tenho como quantificar se eu não sei como é a sua alimentação, ok? Coco maduro, já li essa. Frutas vermelhas, tem alguma ressalvas? Mag, eu recomendo frutas vermelhas para os meus pacientes. Alguns pacientes eu escrevo assim: consumir uma fruta vermelha ou roxa no dia. Elas são riquíssimas em compostos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, se você tem uma doença autoimune e é um processo inflamatório, então a gente precisa de alimentos anti-inflamatórios. E as frutas vermelhas são riquíssimas nesses compostos. Só não vai exagerar. Tá bom? Mag, a quantidade de chocolate de 70% também, isso é muito individual. Simone, chocolate 70% vegano, acho que exagerei. Olha só, pessoal, cacau tem bastante cálcio, tá certo? Mas não é proibido, é controlado. Você pode comer chocolate 70%, mas claro que isso vai depender da sua alimentação, do que você está comendo, da sua calciúria, ok? Então, colágeno tipo 1 com vitamina C pode? Neia, vitamina C, quem faz o protocolo não deve suplementar vitamina C, tá certo? Você pergunta isso ao seu médico que ele vai explicar direitinho o porquê. Mas quem faz o protocolo não deve suplementar vitamina C. Inclusive, o mês passado eu recebi um paciente que estava suplementando e não falou para o médico, porque ouviu na TV ou foi não sei onde, porque Covid tem que suplementar vitamina C e ele estava tomando 500 miligramas 2 vezes no dia, ou seja, 1 grama, tomando mais de 100 mil de D por dia. Aí eu falei, e ele nem me disse também, quem me disse foi a esposa. Aí eu fui e falei para ela, fale urgentemente para ele parar de tomar essa vitamina C e falar com o médico, tá certo? Agora, colágeno, eu prefiro suplementar aminoácidos, porque o aminoácido vai produzir o colágeno, vai produzir as proteínas que você estiver precisando. Café orgânico 2 vezes por semana pode ser danoso para a inflamação? Olha só, Roseli. Café orgânico, eu recomendo café orgânico porque café orgânico tem mais ácido clorogênico. É um composto bioativo altamente anti-inflamatório. Agora, café não é para todo mundo. Então, se você tem uma doença, por exemplo, doença esclerose múltipla, o café é protetor. Se você tem artrite reumatoide, o café é inflamatório. Então, isso é muito individual, vai de doença autoimune para doença autoimune. Embora saia um estudo mostrando com pacientes de artrite reumatoide que até 200 ml de café dia não foi
não houve sinalização de inflamação ou piora dos sintomas de quem tem artrite reumatoide. Então, os meus pacientes com artrite reumatoide, eu sempre recomendo tomar no máximo 200 ml de café e de preferência orgânico, para a gente ter o ácido clorogênico, que é anti-inflamatório. Giovana, eu atendo online? Atendo sim, Giovana, online, tá certo? E presencial também. Clara, qual a quantidade de cálcio diária para quem faz o protocolo? Eu não posso responder essa pergunta em uma live, Clara, tá certo? Isso seria muita irresponsabilidade da minha parte, porque isso é muito individual. Individual de absorção, individual de digestão, individual de quantidade de whey que tá tomando, ok? Rejane, levedura nutricional, a gente faz o PC? Pode? Pode, Rejane, algumas leveduras. Algumas são acrescidas de cálcio, então vê o rótulo, tá? Mas boa parte das leveduras, se você precisar, fala comigo que eu mando as marcas, não tem tanto cálcio não, e eu recomendo usar levedura. Saberia me dizer se existem livros de receitas com alimentação do protocolo? Não, Eunice, não existem livros com receitas de alimentação para quem faz o protocolo. Sandra, kombucha pode para quem faz o protocolo? Parabéns pelo lindo trabalho. Obrigada, Sandra. Olha, eu não recomendo o consumo, mas é uma opinião particular pelos estudos que eu fiz e pela questão de que não tem tanto estudo com ele, o estudo é mais com o kefir, e tem a questão, mas os estudos não são tão robustos, são mais com kefir. Só que assim, eu não recomendo pela forma de manuseio. Então, se no manusear aquela cepa ali, você pode contaminar com outras cepas patogênicas. Então, já recebi vários pacientes que tomavam e que piorou o sintoma. Então, quando a gente restringe, melhora o sintoma. Olha, outra coisa, segunda-feira agora eu fiz uma live com o Dr. Carlos Baima a respeito de modulação intestinal. E a gente falou um pouquinho sobre isso. E segunda que vem a gente vai fazer a parte 2 da live, de continuar, porque a gente não deu tempo de terminar, são muitos assuntos. E nessa parte B agora da live eu vou falar sobre isso. Probióticos não são para todo mundo, eles são muito importantes, mas não são para todo mundo e não são a todo tempo. Assim, qualquer tempo. Então, isso é muito individual, ok? Não fica porque você ouviu que o kefir é muito bom e você vai tomar. Pode não ser para você e você ter algum problema, tá certo? Aí você viu no comercial que comprar tal probiótico é muito bom porque vai ajudar seu intestino. Talvez aquelas cepas não vai ser boa para você, tá certo? Então, muito cuidado com o probiótico. Só tome algum suplemento de probiótico se for recomendado por um médico ou nutricionista, tá certo? Porque eu tenho recebido alguns pacientes que começaram a tomar por conta própria, porque ouviram uma live de uma nutricionista ou nutricionista famoso e de médico famoso e começaram a tomar aquele probiótico e piorou o sintoma. Então, isso é muito individual. Nós precisamos ajudar o intestino, precisamos. Eu sempre falo para os pacientes assim, os probióticos são soldadinhos que entram no nosso intestino para nos ajudar. Então, a gente está quase perdendo a guerra lá. Aí vem reforço e nos ajudam. Então, os probióticos que entram, eles não vão residir lá para sempre. Eles vão entrar para ajudar o nosso a crescer. Mas eles vão morrer, entendeu? Você está suplementando probiótico, ele não vai existir para sempre no seu intestino. Ele vai ajudar o seu residente. Ok? Por isso que tem que ver quais os soldadinhos que você está precisando. Talvez você está mandando um soldado que não precisava. Você está mandando um soldado inimigo. Em vez de ele ajudar na guerra, vai ajudar a piorar, você perder a guerra. Entendeu? Então, não usa sem orientação de um profissional de saúde, ok? Letícia, qual a quantidade de calciúria considerada boa, que não precisa mais mexer na alimentação? Calciúria, para controle, segundo os médicos, é o parâmetro laboratorial nacional, que é até 300. Então, uma calciúria controlada é uma calciúria menor do que 300, tá certo? Passou de 300, já está alta. Embora há um certo tempo era dividido isso pelo volume urinário.
E tem alguns médicos que ainda usam isso, embora não seja recomendações que eles têm mais do Dr. Cícero para isso, pelo menos é o que eu sei. Mas não é para usar o volume urinário, né? É para usar a maioria, desculpa, não é para usar não. Quem sou eu para dizer uma conduta médica? Desculpa. Mas eu tô dizendo que o que eu recebo os pacientes e os médicos sempre recomendam até 300, tá certo? Vai ficar assim, Janeide. Suplementar vitamina A e E pode? Só um momentinho. Suplementar vitamina A e E pode? Mag, isso aí é um nutricionista seu. Se você faz o acompanhamento que vai dizer se você precisa, ou seu médico. Por quê? Talvez você não está precisando. Então, por que você vai suplementar algo que você não necessita? Ok? Vitamina A é muito fácil encontrar na alimentação e vitamina E também. Ok? Eu coloco para alguns pacientes, coloco sim. Mas depende da necessidade. Inclusive, vitamina A é uma das vitaminas que eu solicito para sempre estar controlando, para verificando os pacientes. E café para psoríase é inflamatório? Eu não vi nenhum estudo falando sobre isso não, viu? É mais para... O que eu li é mais relacionando a esclerose múltipla como protetor e artrite reumatoide como inflamatório. Mas acima de 200 ml. Ok? Para dermatite atópica também, a mesma coisa, tá? Olá, Fabiana, tudo bem? Minha amiga Nutri. Quais alimentos aumentam a excreção de cálcio? Eu falei, Valdeilton. Alimentos comuns que geralmente aumentam a excreção de cálcio, café, carne vermelha em excesso também faz isso, refrigerante faz isso também, alimentos ricos em sódio, por exemplo, biscoitos. Pronto! Eu recebi hoje uma paciente com problema de calciúria e come bolacha de água e sal de manhã, bolacha de água e sal no lanche da tarde e bolacha de água e sal no café. Então, bolacha de água e sal não tem cálcio porque não tem, tá? Tem, se tiver é mínima a quantidade, mas tem muito sódio. Então, sódio aumenta a excreção de cálcio, ok? Eu não recomendo bolacha de água e sal para quem faz o protocolo. Claro que também eu preciso levar em consideração outros fatores. Fatores emocional, porque a alimentação não é só nutriente, a alimentação também é a questão emocional e a questão social. Por exemplo, eu recebi uma paciente que ela faz o almoço, ela almoça de 11 horas e faz o café da tarde de 5 horas e janta de 8. Aí eu falei assim, por que você não janta mais cedo e não tem esse café da tarde? E ela, não, doutora, eu tenho que fazer o café da tarde porque é o momento que eu tenho com o meu marido. Então, o marido chega, os dois sentam para conversar e tem o café da tarde. Então, a alimentação também é social e emocional e eu preciso, como nutricionista, levar isso em consideração, entendeu? Olá, boa noite, boa noite. Doutora, quantos ovos posso comer por dia? Cláudia Veridiana, isso é muito individual também, tá certo? Se seu médico, porque eu já recebi pacientes de médicos que colocou 3 ovos na semana, já recebi pacientes que colocou ovo 1 por dia, já recebi pacientes que proibiu o ovo, já recebi pacientes que liberou o ovo. Então, isso é muito individual, tá certo? O ovo tem a certa quantidade de cálcio dele. Se você exagerar no ovo, também pode exagerar na calciúria, como eu já recebi pacientes que estavam exagerando no ovo e com calciúria alta. Mas, para eu te dizer quantidade para você consumir no dia, eu preciso saber da sua alimentação. Mas, geralmente, por exemplo, se você tiver mais de 50 quilos, 4 ovos no dia, também depende do que você está comendo, tá bom? Então, eu vou retirar o 4 ovos por dia, tá certo? Porque eu não posso dizer isso se eu não sei o que você tá comendo. 4 ovos por dia pode ser muito cálcio para você. Desculpa. Café piora a síndrome do intestino irritável? Piora, Tânia.
Meus pacientes com síndrome do intestino irritável, eu restringo o café, sim, porque a cafeína, ela é irritante de mucosa. Então, quem tem síndrome do intestino irritável tem um processo inflamatório lá nas células epiteliais do intestino. Então, se o café é irritante de mucosa, então vai irritar essas células. Então, eu não recomendo café para quem tem Crohn, para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem retocolite ulcerativa. Agora, eu tenho pacientes que tomam e não tem problema nenhum. Por isso que eu sempre volto à palavra individual, ok? Isso é muito individual, tá certo? Bruna, boa pergunta, Bruna. Doutora, colágeno no pé de galinha pode dar problema com cálcio? Olha, se for só o colágeno, não, porque o problema está no osso. Eu não sei como você faz, porque eu já tive pacientes que estavam com problema de calciúria alta e ela disse que consumia os pés de galinhas, né, fazia para a questão do colágeno. Então, como eu fui ver o preparo, a forma de preparo que ela estava fazendo estava fazendo com o osso. Então, no momento do cozimento, libera o cálcio. Então, pode sim aumentar a calciúria, mas também isso é muito individual, tá bom? Mari, excelente sua iniciativa, nos auxilia muito. Que Deus abençoe seu trabalho. Ai, obrigada, Mari, obrigada. Ai, deixa eu ver aqui, peraí que eu vou tirar um print dessa mensagem. Vou postar, Mag, vou postar. Doutora, posso tomar café? Ô, Joana, eu não sei como responder, eu não tenho como responder se você pode ou não. Eu não sei qual a autoimune que você tem, eu não sei como tá seu trato digestivo, eu não sei, tá certo? O whey protein isolado e hidrogenado tem muito cálcio? Eu não recomendo o whey, porque o whey é feito do soro do leite. O soro do leite tem várias proteínas relacionadas a doenças autoimunes. Se você não tiver autoimune, Fran, não tem problema, porque eu tenho pacientes tomando whey. Mas se você tem autoimune, eu não recomendo o whey por causa das proteínas, ok? Ai, obrigada, doutora maravilhosa. Ai, vocês que são. Obrigada pela companhia. Qual marca de leite vegetal de caixa você indica? Marius, eu não indico nenhuma de caixa, mas se você quiser comprar, aí é uma opção sua. Olha só, por que eu não indico leite vegetal de caixa? Principalmente, por quê? Primeiro, para os meus pacientes, eu ensino a eles fazerem o leite. Imagine que você tem um processo autoimune, é inflamatório, e você precisa ter uma microbiota equilibrada. Microbiota equilibrada, sinônimo de saúde. Microbiota desequilibrada, sinônimo de doença. Então, se você vai comprar um leite vegetal que ele foi produzido para ficar ali na prateleira durante 6 meses, 1 ano, ele tem substâncias que não deixam proliferar algum micro-organismos para não estragar. Ok? Então, essa substância, quando entrar no seu corpo, vai depletar a sua microbiota. Então, se tem autoimune, eu não recomendo estar consumindo esses alimentos industrializados, que você olha lá, data de validade acima de 4, 6, 1 ano, 4, 6 meses, 1 ano, tá certo? Por causa disso. Então, eu não recomendo. Então, quer tomar leite vegetal? Vai e faz. Eu sei que também que eu preciso considerar que nós estamos em uma sociedade que o tempo é muito corrido, a gente precisa das coisas mais práticas possíveis. Então, alguns pacientes meus que tomam industrializado, eu peço para tirarem foto do rótulo, mandar para mim, para eu ler o rótulo, para ver se eu recomendo ou não, tá bom? Maurinha, parabéns. Calma e esclarecedora. Obrigada, Maurinha. Pepino para quem tem artrite reumatoide. Marina. Boa pergunta, Marina. Existem alguns vegetais, eu sempre falo para os pacientes, vegetais são importantes, são saudáveis, mas não para todo mundo. Existem alguns vegetais que eles têm algumas proteínas, essas proteínas são de difícil digestão. E o nome dessas proteínas são lectinas. E alguns vegetais são riquíssimos nessas proteínas. E eu
observado que os pacientes que têm mais sensibilidades a esses vegetais são os vegetais ricos em lectinas. Então, pepino é um deles. Então, eu já recebi pacientes que a gente retirou pepino com artrite reumatoide, melhorou bastante os sintomas. Já também testei em alguns pacientes, retiramos com artrite reumatoide, retirou pepino e não mudou nada. Então, como é que eu sei? A gente eu preciso fazer as restrições para saber se aquele vegetal está causando a reação de sensibilidade em você. A gente descobre a reação de sensibilidade e restringe o alimento. E depois recoloca de novo para ver se o corpo perdeu, já está tolerando aquela proteína, entendeu? Projeto Marius. Selma, você tem mudado a minha vida e da minha família. Obrigada por cuidar tão bem de nós. Você é a melhor. Mário. Assim eu vou fazer um print. Olha, Mário, não faça isso. Já tá entrando um cisquinho aqui no olho. Obrigado pelo carinho, viu? De você e sua família. Linda. Eu tô gostando das suas músicas, viu? Pessoal, o Mário é cantor. Vão lá no Instagram dele e curtem as músicas dele. Valdeilton, tomar 4 litros de água a dia para homem de 60 quilos que faz protocolo é exagero? Olha só, deixa eu calcular aqui, Valdeilton. A questão da quantidade de água, isso realmente é muito individual. O que eu faço? Eu calculo pela quantidade de peso. Então, se você tem 60 quilos e eu vou calcular aqui, eu pego o quilo. Aí você faz assim, vou ensinar vocês. Meus pacientes sabem isso porque recebem nas orientações gerais. Pega o quilo e multiplica por 0,35, vai dar a quantidade mínima. No caso, 60 quilos, Valdeilton, deu 2 litros e 100. Então, isso é a quantidade mínima para uma pessoa comum, tá certo? De água a dia. Só que assim, você faz o protocolo, altas doses de D. Então, precisa controlar cálcio. E o cálcio vai sair, se tiver em exagero, vai sair por onde? Pela urina. Então, recomendo você seguir a recomendação do médico, que é no mínimo 2,5 litros. 4 litros pode ser exagero sim. Principalmente se você tomar água de uma vez. Eu já recebi pacientes que tomavam 4 litros de meio litro, por exemplo, e tomavam de uma vez, guti. Falta água é ruim, mas água demais também é ruim. Então, como você sabe se você está sobrecarregando o rins? É quando você toma água e já dá vontade de fazer xixi na hora. Isso significa que você tomou rápido. Não é, mesmo se você toma 4, 3 litros ou 2,5 litros, toma água aos goles, devagar, tá certo? Faz o teste, pega um copo de água e toma ele de uma vez, para ver se você não vai ter vontade de fazer xixi. Depois pega outro momento, claro. Pega um copo de água, toma aos pouquinhos, aos goles, você vai ver que não vai dar vontade de fazer xixi, ok? Então, sempre que tomar água, mesmo que seja 4 litros, Valdeito, tem que tomar devagar. Tem que dividir esse litro durante o dia, tá certo? Rose, verdade. Você tem uma luz suave e muito potente. Sua conduta sempre assertiva, mas a sua forma generosa de falar e acolher nossas dores faz muita diferença. Parabéns. Não, Rose. Olha, vocês estão botando um cisquinho aqui, olha, não sei. Eu vou fazer outro print. Eu sei que tá ficando uns cisquinhos aqui no meu olho, não sei o que é. Se vocês verem qualquer coisa aí, foi um cisco, tá certo? Quais leites você recomenda fazermos? Boa pergunta, Mag. Eu recebo bastante essa pergunta nos directs e nos meus pacientes. Leite vegetal, recomendo diário apenas o de coco e o de arroz, tá certo? Eu já vi aí em alguns grupos do protocolo que o pessoal falando, não pode de coco. Pode de coco. Agora, se sua calciúria está controlada, ok de coco. Se sua calciúria não está controlada, ainda aí eu vou observar a sua alimentação para ver se o leite de coco vai alterar ou não. Isso é muito individual. Então, eu libero de coco e arroz diário. Claro que eu não recomendo muito de arroz, mas eu recomendo, tá certo?
Existem outros também que eu não vou falar aqui, porque senão você vai dizer que ouviu na live e vai fazer. Então, isso é muito individual, eu preciso saber a alimentação da pessoa, preciso ver exames para primeiro recomendar um alimento. Você retira o glúten da dieta de quem tem dermatite atópica e hipotiroidismo? Sim. Fran, não só de quem tem dermatite atópica e hipotiroidismo, de doenças autoimunes no geral. Eu sempre falo para o paciente assim, eu explico como acontece a digestão do glúten, que não vai dar tempo agora, que nós já completamos 1 hora de live, mas eu vou responder mais perguntas, tá certo? O Instagram não vai derrubar, ele não derruba minhas lives mais, graças a Deus. Então, a gente pode continuar aqui, eu vou responder mais perguntas, tá certo? Mas o glúten fica para outra live, que eu explico a questão da digestão, processo inflamatório, tá certo? Mas, embora vou frisar, o protocolo não, quem faz o protocolo não é proibido consumir glúten, tá certo? Mas eu converso com os pacientes e eu digo assim, você decide, o corpo é seu. Então, imagine que seu corpo é um terreno e você vai plantar. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, não tem como você plantar banana e colher manga, ok? Mas também isso é muito individual. Precisa ver logo se a pessoa tem algum problema, se é celíaco, por exemplo. Isso é bem individual, tá bom? Nil, realmente a doutora é muito amável. Tenho certeza que Deus devolve isso em abundância na vida dela e os seus. Ai, obrigada, Nil. Obrigada. Berinjela, cebola e alho não faz bem para quem tem artrite reumatoide? Cebola e alho eu restringo mais para quem tem algum problema gástrico, de gases. Encantado com essa live. Que moça boa. Quero me consultar com você, amor. Tenho uma microbiota bastante desregulada. Ok, Marília? Obrigada, Marília. Ah, Andréa. Obrigada, você que é maravilhosa. Quero ver a live sobre glúten. Maurinha, Dr. Carlos Baiman, o ano passado fez uma live sobre glúten com Patrícia. Eu não sei, eu acho que ficou gravado no de Patrícia, não é? Eu já ia dizer para assistirem lá no perfil do Dr. Baiman, mas ficou no de Patrícia. Sandra, a doutora é maravilhosa, luz das nossas vidas. Ai, pessoal, obrigada, tá bom? Então, vamos terminar por aqui. Já faz 1 hora que nós estamos de live. Como eu vou carregar essa live no YouTube, para não ficar muito pesado, muito tempo, então eu vou terminar agora, tá certo? Vai ficar gravado no IGTV, eu vou baixar ela e vou colocar no YouTube também, tá bom? Eu quero agradecer a presença de todos aqui, o carinho de todos por estarem aqui nessa quarta-feira à noite, junto comigo e com todos. Obrigada a todos que participaram, né? Chegamos a mais de 60 pessoas na nossa live. Muito obrigada pelo carinho, pelas palavras de vocês. Isso me deixa assim muito gratificante. Isso me dá mais ânimo ainda para continuar depois de um dia de trabalho, né? Chegar aqui, fazer live. Mas isso eu tenho como uma missão, tá certo? Então, se eu ajudar as pessoas, eu também estou me ajudando. E se eu estou ensinando, eu também estou aprendendo, ok? Então, obrigada. Deus abençoe todos vocês e até a próxima, tá bom?